Queridos, boa noite. Paz do Senhor. Vou falar algo para vocês. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. E vocês acreditem ou não, eu sou um camarada apaixonado por vocês. É sério. Sou meio assim, meio durão assim. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pelos jovens da igreja. Eu tenho orado muito nesse sentido de jovens ser um referencial em Porto Velho, nesse sentido, com entendimento aonde ele foi plantado, como está sendo regado. A Semeia passou um ano, bem dizer, aproximadamente mais de um ano, ministrando sobre um salmo. Qual foi o salmo? Qual foi o salmo? Foi o salmo primeiro. Foi o número 1. Ministrando mais de um ano sobre esse Salmo 1. E eu estava lendo esse Salmo e Deus me levou a algumas coisas. Eu coloquei um tema nesse Salmo, em cima desse Salmo. E o tema da ministração é um jovem bem-aventurado. Não é um jovem de aventura, não é isso. É um jovem bem-aventurado. Um jovem a qual consegue extrair sorriso de Deus. Um jovem a qual, meio a qualquer dificuldade, ele consegue se manter posicionado aonde foi colocado. Se manter nos seus princípios. Se manter como modelo de Jesus. Modelo de Cristo. Não é modelo de pessoas que têm Cristo, não. Modelo de pessoas que olhou para a pessoa e falou, não quero ser que nem essa pessoa porque ele tem Cristo. E as pessoas têm olhado para outras pessoas querendo ser a pessoa e não querendo ter o que a pessoa tem, que é Cristo. E Deus tem levantado jovens dessa maneira, jovens apaixonados por Jesus. E essa juventude está aqui, queridos. Oh, Jesus. Fala para o irmão, é você. Ele está falando que é você. Essa juventude não está lá no Rio de Janeiro apenas. Está aqui. Jovens apaixonados por Jesus. Porque são jovens bem-aventurados em Deus. Jovens que não andam tristes por servir Jesus. Jovens que não andam com uma carga por servir Jesus. Um jovem bem-aventurado, alegre por servir Jesus. Não por servir uma rede de jovem, mas por servir Jesus. Não por servir uma programação numa igreja, mas por servir Jesus. Quando um jovem tem esse entendimento, querido, aonde ele for, ele faz a diferença. Porque é um jovem bem-aventurado. E quando a palavra fala aqui, em Salmo 1, e ele começa dizendo assim, bem-aventurado o homem, repete comigo, bem-aventurado o jovem. E ele frisa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Repete comigo assim, este jovem sou eu. Esse jovem é você. Eu estou lendo a tua vida aqui. Dá tão glória a Deus. Um pouquinho. Muito obrigado. Eu estou lendo a tua vida aqui, queridos. Eu estou declarando na tua vida que você é um jovem não cheio de aventura. Você não é um jovem na aventura da carne. Você é um jovem bem-aventurado no espírito. Porque carne tem aventura. Espírito também você vai ter uma caminhada de bem-aventurança. Mas é diferente. E quando fala aqui um jovem bem-aventurado, é uma pessoa que se mantém uma vida aprovada por Deus. Por isso que inicia aqui,
bem-aventurado o homem, bem-aventurado o jovem. Uma pessoa que decide ser aprovado por Deus. Ele não decide chamar a atenção apenas das pessoas. Ele primeiramente se preocupa com Deus. Ele não se preocupa primeiramente com as pessoas que ele está vendo, e sim com Deus, a pessoa a qual está morando nele. E ele começa a andar com esse entendimento que ele tem que ser um jovem bem-aventurado. Portanto, um jovem bem-aventurado vai ter tentação. Um jovem bem-aventurado vai ter muita aprovação. Um jovem bem-aventurado vai ser colocado em situações na frente dele. Mas por ele ser bem-aventurado, ele tem que vencer isso. Quando o Salmo fala bem-aventurado o homem, é porque está dizendo bem-aventurado o homem, porque ele está vencendo. Se ele é bem-aventurado, é porque ele está sendo aprovado. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o jovem que suporta aprovações, que suporta tentações, que suporta situações que surgem, mas por ele ser bem-aventurado, ele consegue suportar. Se ele é bem-aventurado na carne, ele não suporta. Se ele é bem-aventurado no espírito, ele vai conseguir vencer. E quando você está andando nesse sentido de ser bem-aventurado, você está construindo uma identidade, a identidade de Cristo. Quando você aceita Cristo, uma identidade não é formada em você. Ela começa a construir a identidade de acordo que você vai renunciando coisas para que a identidade de Cristo possa crescer em você. Repete comigo assim: quando eu aceito Cristo, começa uma identidade em mim. Então o jovem bem-aventurado é isso. Não é você entender que você é perfeito, mas é entender que você está num processo de perfeição. Que a identidade de Cristo está sendo formada em você. Cristo está sendo formado em ti. E quando Cristo está sendo formado em ti, mais bem-aventurado você se torna em Deus. Mais alegria você traz no coração de Deus quando você consegue vencer o pecado. E o pecado você não vence na bem-aventurança da carne. O pecado você vai vencer andando com Deus, bem-aventurado com Ele, sendo feliz com Ele. Amém ou não amém, queridos? O jovem bem-aventurado vai compreender de toda maneira que assim como existe processo espiritual, existe processo carnal. Um jovem bem-aventurado em Deus, ele compreende que assim como existe processo de carnalidade, existe também processo espiritual. Existe o processo do crescimento em Deus, como existe o processo da carnalidade, que se afasta com mais intensidade de Deus. É essa a questão. A gente acha por ter Cristo, achamos que não vamos ter tentação. E o Salmo aqui alerta: bem-aventurado. E continua dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Começou um processo aqui. No segundo processo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro processo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Processo, repete comigo assim: processo da carne. Pastor, explica melhor essa situação. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o jovem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não dá ouvido ao conselho dos ímpios. Se ele não dá ouvido, é para ele não começar a entrar no caminho do pecador. E nem se assentar na roda dos escarnecedores para se alimentar no caminho que está andando. Aí está a questão. Bem-aventurado é o jovem que não dá ouvido. Ele pode até escutar, mas ouvir não. Começa ouvindo, depois começa caminhando, depois começa se assentando na roda. Mas tudo um dia tem que começar. Assim como um dia você decidiu a começar a ser santo,
Mesmo sendo santo, você pode deixar de ser santo e começar novamente a ser andar numa vida de pecado, andar numa vida de desgraça, uma vida se afastando mais de Deus. Bem-aventurado é o jovem que compreende. Por mais que ele seja santo, existe o processo de carnalidade. Por mais que ele seja santo, o pecado está na frente dele. Por mais que ele seja santo, ele não está isento de pecar. Ele pode pecar a qualquer momento. Ele pode cair a qualquer momento. Por isso que ele fala, bem-aventurado é aquele que compreende. Está compreendendo aqui. Que não dá ouvido. Repete comigo, esse jovem sou eu. Que não dá ouvido. Que não está interessado em começar uma vida de pecado. Ele está interessado em se manter como um jovem bem-aventurado. Jovem bem-aventurado é isso. Ele não se interessa em começar uma vida de pecado. Ele se interessa em se manter em uma vida de santidade. Olha que coisa forte aqui, ó. Bem-aventurado o jovem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não vai dar ouvido ao ímpio. Ele não vai começar a se contaminar. Ele pode até escutar o que o ímpio está falando. E quando fala aqui, ó, sai, em nome de Jesus. Quando fala aqui, não se detém no caminho dos pecadores. É quando o camarada já deixou, ouviu e entrou no caminho. Todas as pessoas que estão aqui devem saber o que significa pecado no original. Significa o quê? Pecado no original? Repete comigo assim, pecado no original, errar o alvo. Quando você dá ouvido e entra no caminho, você começa a errar o alvo todo dia. Você está errando o alvo todo dia. Porque você deu ouvido e entrou no caminho para errar o alvo, não mais acertar o alvo. Mas quando o jovem é bem-aventurado, ele entende que ele não tem que dar ouvido para entrar no caminho para estar errando o alvo, e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores para se alimentar do caminho. Sentar na roda dos escarnecedores é isso, é você assentar para se alimentar, para continuar pecando, para se alimentar e continuar desprezando o coração de Deus, se alimentar e continuar se mantendo uma vida carnal. Assim como o alimento espiritual, e você manter uma vida no espírito, a carne leva você se alimentar também. Há uma guerra constante, a carne e o espírito. Por isso que o homem bem-aventurado tem que compreender que existe carnalidade, vida de processo. A pessoa está bem com Deus, ele começa ouvindo. De repente, ele vai se afastando por ouvir o ímpio. Vai entrando no caminho, ele começa a pecar já começa a errar o alvo todo dia. E aí ele quer se alimentar disso, quer viver no caminho, então ele se alimenta, assentando na roda dos escarnecedores. As suas amizades são diferentes, a sua conversa é diferente, o seu pensamento é diferente, porque está sendo alimentado de forma errada. Quem está entendendo diz amém aí. Por isso que Mateus 10,16 fala: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Um jovem bem-aventurado tem que entender que ele tem que ter prudência. Ele tem que compreender que o dia aonde ele está andando existe perigo. Existe situação a qual ele pode cair em uma armadilha. Se o jovem bem-aventurado não compreender isso, querido, ele começa hoje, e aí começa dando ouvido aqui, e aí entra no caminho da perdição, e se alimenta na perdição, porque deixou de ser um jovem bem-aventurado para ser um jovem aventureiro na carne. Repete comigo assim: esse aí passou longe, que não é eu. Estou acreditando nisso, querido. Estou acreditando nisso, mano. Que você está sendo um jovem bem-aventurado.
E quando ele vai entender esses processos de ser um jovem bem-aventurado, ele entende prioridade na vida dele. Entende ou não entende? Ele compreende qual é a prioridade dele. A prioridade dele não é os estudos. A prioridade dele não é a profissão. A prioridade dele é o crescimento com Deus. Por quê, pastor? Porque se ele crescer mais na vida secular e não crescer em Deus, a sua profissão vai roubar ele. Quando ele cresce em Deus, aonde ele estiver, ele continua se mantendo em Deus. Porque as coisas a qual ele não está alimentando, não vai ter força nele. Mas a qual está sendo alimentado, vai ter força. Vai gerar uma força nele, em se manter uma vida de santidade com Deus. Um jovem bem-aventurado, ele mantém a prioridade que é Deus. Por isso que aqui, é interessante aqui, um jovem bem-aventurado dá preferência para Deus e está sempre em primeiro lugar. E aqui no Salmo 1 e 2, ele mostra isso. Quando ele fala assim, antes, a palavra antes, dá o significado. Antes, ou seja, antes de tudo, Deus é primeiro na minha vida. Antes de tudo, antes do que eu faço, antes da minha amizade, do meu relacionamento, antes de tudo que envolve aqui a terra, antes de tudo, Deus é primeiro na minha vida. Quando ele fala isso, antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor. Antes de tudo, qualquer situação que ocorrer, qualquer decisão que eu for tomar, antes de tudo, Deus é primeiro na minha vida. Sabe, eu ando meio em crise algumas coisas, com os louvor que a gente canta. E a gente canta as coisas, e se a gente não compreender o que está cantando, e quando compreende o que está cantando, a gente entra em crise. A gente entra em crise. Quando você compreende o que está cantando e sabe que você não está vivendo isso. Você entra em crise quando você lê a palavra de Deus e sabe que você não está vivendo isso. Mas aí você quer decidir viver. E aí entra uma renúncia muito maior. Porque antes de tudo, das tuas vontades, do teu querer, do que você acha, Deus tem que estar em primeiro lugar. Antes de tudo, fala para o teu irmão, antes de tudo, é Deus primeiro. Então a nossa vida, o nosso estilo de vida, tem que ter um alvo, que é Deus. Então o nosso estilo de vida em Deus, tendo Deus em primeiro lugar, tem que ter um alvo. E o alvo é Deus. Nosso estilo de vida tem que ser para Deus. Tem que ter um foco em Deus, focado em Deus. Porque se é antes de tudo, Deus é primeiro em tudo. Só que eu vejo jovens trocando coisas pequenas, porque não tem Deus como primeiro na sua vida. Coisas tão pequenas, parando em coisas tão pequenas. Situações que dá para vencer, situações que dá para renunciar, mas não consegue renunciar. Ah, pastor, mas minha vida é muito difícil. Quem foi que disse que viver é fácil, querido? Quem foi que disse ser jovem? Quem foi que disse que ser um jovem santo em Deus é fácil? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, não. Ei, eu fui jovem, sou jovem ainda, querido. Querido, nós somos carne ainda. Então a pessoa quer vencer as coisas sem ser transparente em Deus. E quer achar que está vencendo. Quer vencer uma coisa que não pode vencer. Só pode vencer com a ajuda de Deus. Ninguém vence o pecado sem Deus. Vencemos o pecado com a ajuda de Deus. Entenda uma coisa, salvação foi dada, mas para preservar a salvação custa um preço. E Deus é tão bom que deu salvação e deu alguém para nos ajudar a manter uma vida de salvação em Deus. Deus é tão bom por causa disso. Além de dar uma salvação, o direito de morar no céu, ainda deu alguém para nos ajudar a nos conduzir para chegar até lá no céu.
Por isso que eu tenho que ter Deus em primeiro lugar. E aí vem Mateus 6,33, nós sabemos de cor. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando fala isso, buscar primeiro o reino de Deus, é justamente isso. É priorizar sempre Deus em primeiro lugar. Priorizando sempre Deus em primeiro lugar, a minha vida automaticamente vai ser tomado decisões baseado na verdade de Deus. Sempre Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, porque é no reino de Deus que está a minha libertação, a minha cura, a minha transformação, renúncia de coisas que eu preciso renunciar. Tudo está no reino de Deus. E o reino de Deus não está fora de você. Está onde? Dentro de você, dentro de você. Fala para o teu irmão, o reino de Deus está dentro de você. Só que trocamos o reino de Deus pelo reino das trevas. Porque justamente isso. Reino de Deus só funciona em mim, Deus sendo o primeiro na minha vida. Reino de Deus não funciona em mim, Deus sendo o segundo. O reino de Deus só funciona na minha vida, Deus sendo o primeiro na minha vida. Deus não funciona na tua vida, Ele sendo o segundo, o terceiro, o quarto. Deus só funciona na tua vida, na minha vida, Ele sendo o primeiro. É por isso que Deus não funciona em muita gente. É porque Ele sempre está colocado em segundo. Quando Deus fica em segundo, Ele cruza os braços. Deus só funciona quando Ele está em primeiro lugar na tua vida. Só funciona assim. Quer funcionar Deus? Deixa Ele em primeiro lugar na tua vida. Quer funcionar Deus na tua vida? Aonde você estiver, deixa Ele em primeiro lugar na tua vida. Pode existir as coisas. Coisas é coisas, Deus é Deus. Coisas ficam, Deus Ele permanece. Coisas acabam, mas Deus continua sendo Deus. Por isso que o amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em você, para justamente lançar todo o medo fora da tua vida. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, não sei se eu contei já para vocês. Aqui para os jovens. Você sabia que eu tinha um trauma na minha vida? Por isso que eu sou meio doido da cabeça um pouco. Sabe qual era o trauma que eu tinha? Queria deixar o ignorante com raiva, zangado, e chamar até palavrão. É quando alguém me chamar de burro. Eu ficava virado. Isso eu carreguei por muitas situações na minha vida. Por que eu fico irado quando alguém me chama de burro? Ficar virado. Por quê? Por quê? Fui lá atrás. Por isso que é bom, querido, nós estar ouvindo pessoas, porque as pessoas a qual Deus colocou para cuidar de nós são pessoas a qual tem uma palavra de Deus para nossas vidas. São pessoas que vai trazer uma palavra que vai trazer aquela cura, uma revelação. E aí, quando essa raiva vinha, eu lembrava muito tempo atrás, na escola, quando eu fazia a prova de matemática. Eu fazia a prova de matemática. E eu chegava lá, e quando a professora falava assim para mim assim, é o seguinte: você tirou nota baixa. Você tirou 3 na prova. Só que o problema não era a nota. Você vai entender agora. O problema não era a nota. É quando eu chegava em casa. Que meu pai ia corrigir a prova comigo. E quando eu chegava em casa com a nota, eu me chegava tremendo com medo. Coração revoltado. Porque ele ia sentar para resolver a prova comigo. E cada erro que eu não tivesse a resposta correta, era um tapa na cabeça e uma frase: você é burro. Eu tinha medo de responder, não respondia, com medo de errar, porque eu tinha medo de levar um tapa. E quantas vezes vários tapas foi dado na minha cabeça: você é um burro. E o tapa comia. Isso me deixou uma revolta muito grande dentro de mim.
Eu tinha medo de fazer a prova de matemática. Deixava de fazer a prova de matemática, porque sabia que ia tirar 0 na prova. Gerou um trauma em mim. E quando alguém me chamava de burro, o passado se tornava real na minha vida. Está entendendo aí? O passado deixava de ser passado, se tornava real na minha vida. Quando eu entendi que eu precisava liberar perdão para meu pai, o passado ficou sendo passado, querido. Eu não esqueci o que eu passei, mas eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, para justamente o passado que é passado ficar sendo passado, e tudo que fez novo se tornar novo na minha vida. Muitas pessoas estão deixando de viver o novo, justamente por isso. É porque existem algumas áreas na vida deles que Deus não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o ódio, está a amargura. Está em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, ódio, amargura, decepção, Deus vai curando isso, porque Ele está em primeiro lugar. Quando Ele não está, as coisas não acontecem. Aí você pode fazer curso que você quiser fazer. Pode ir para o Japão, para debaixo da terra, ir para o céu, para todo canto. Se Ele não estiver em primeiro lugar, as coisas não acontecem. Porque não existe receita mágica. Existe decisão e posicionamento de Deus realmente, que é Deus, ser o Deus da tua vida. Porque o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, quer ser o Deus de você também. Só que a gente acha que as coisas vão acontecer quando Deus bem entender. Não, as coisas vão acontecer quando você entender que Ele tem que ser primeiro lugar na tua vida. E aí sim, você é um jovem bem-aventurado. Porque Deus está vendo que você está deixando Ele ser o primeiro lugar na tua vida. Olha só que coisa forte. O Deus Todo-Poderoso tem que deixar você deixar. O Deus de todo poder, Ele espera você deixar Ele ser o teu Deus. Porque Ele quer ser o teu Deus. Ele quer ser o teu dono. Mas para isso Ele precisa que você venha ser realmente dar lugar para Ele se tornar o primeiro lugar na tua vida. Amém ou não amém, queridos? Mas a questão de manter Deus como prioridade é justamente ter a sequência de manter Deus como prioridade. Tem que manter Deus em primeiro lugar na tua vida, se mantendo através da palavra. Repete comigo: Deus é mantido na palavra. Aonde? O salmista fala aqui: na sua lei, medida de dia e de noite. É se concentrar. É se concentrar de dia e de noite, se manter. Porque se você não se manter, quando Deus é primeiro lugar na tua vida, Ele pode se tornar um dia segundo, terceiro e quarto. Se você não meditar de dia e de noite, o Deus que é o primeiro lugar na tua vida, pode deixar de ser o teu Deus. Deixar de ser o teu Deus, mas continuar sendo Deus. Pode deixar, porque você parou de meditar de dia e de noite. Você parou de preservar. Você parou de conservar o Deus como o primeiro Deus da tua vida. Então a responsabilidade, querido, está em nós. E aí, por justamente você não manter o Deus como primeiro lugar na tua vida, porque tem que meditar de dia e de noite na palavra de Deus, você deixa de manter uma vida de identidade. A identidade de filho. Quantos jovens que não têm identidade, não conseguem compreender Deus como pai, por justamente não entender Deus como filho. Processo de rejeição. Pessoas que precisam ser curadas. Isso tem que ser mantido justamente. É você entender que você precisa de pessoas para te dar paternidade. Você tem que aceitar essa paternidade. Você tem que meditar de dia e de noite. Repete comigo assim: eu preciso meditar
Esse meditar não é esticar a mão e ficar. Vem, Jesus, vem. Não, mano. Para com essa palhaçada, não é isso não. Esse meditar é praticar o que ouviu. Praticar o que ouviu. Tem pessoas que pensam que as promessas vão se cumprir porque ele ouviu. As promessas não se cumprem porque você ouviu. A promessa se cumpre quando você ouve e você vai praticar o que você está ouvindo. Então promessas vai acontecer na tua vida não porque você ouviu num cursinho que você fez, e sim porque você decidiu praticar o que você ouviu. Amém ou não amém, queridos? Por que tem gente que não consegue mudar e transformar a vida dele? A pessoa vem, se joga, e rola no chão e faz aquele piseiro, mas se levanta é o mesmo tranqueira, é o mesmo safado. Por quê? Pastor, pega leve. Esse que é o problema aqui dos jovens. Aqui não pode falar essas coisas, mas na internet pode falar. Pode rasgar o verbo. Na rua pode chamar palavrão. Aqui dentro não. Ô cidadão, você é igreja. Na tua escola, quem está lá é a noiva de Deus. E precisa ser preservado como noiva. Exemplo aonde você andar. Amém ou não amém, queridos? E se meditar é você pensar naquele que traz alimento à tua mente, para não ficar uma mente podre, uma mente perversa. Por isso em Colossenses 3:1 fala: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai das coisas lá do alto e não das que são da terra. Está dizendo aqui, não é que você tem que deixar de trabalhar, você tem que deixar de estudar, você tem que casar, vai deixar de casar. Não é isso não. É pensar, colocar Deus como prioridade, para que as coisas se tornem coisas para você e não Deus. Tem gente que as coisas se tornaram um Deus para ele. Um Deus. E na igreja está cheio de Deus. Porque os homens estão colocando o camarada como um Deus. E o culpado não é nem os ministrantes, não é nem as pessoas que cantam, é a própria igreja que coloca a pessoa como um Deus, porque colocou como um pedestal. E a pessoa vai deixando, vai buscando primeiramente as prioridades da terra, e as coisas se tornam deuses, e Deus se torna coisa. Essas coisas são fortes, queridos. Ah, pastor, já ouvi isso aí. Então cria vergonha na tua cara e pratica o que tu ouviu. O problema é isso, já ouvi. Sei de sair de cor e salteado. Ah, vai uma palavra dura. Quando você ouve as coisas e não faz, você é visto como, querido? Você sabe fazer e não faz. O cara sabe o que tem que fazer e não faz. Agora quem não sabe o que tem que fazer e não faz é porque não sabe o que tem que fazer. Mas quem sabe o que tem que fazer e não faz, ele tem problema na cabeça com uma coisa assim. Porque ele deixou de ser um jovem bem-aventurado em Deus para ser um jovem bem-aventurado na carne. Pastor, eu achei que ia ser uma palavra do agito aqui. Está sendo a palavra do agito aqui, queridos. Está agitando teu coração para lá e para cá. O Espírito está movendo teu coração para lá e para cá. Está agitando aqui. Fala para o teu irmão, está agitando teu coração. Só que você precisa manter tua vida constante em crescimento. Precisa manter tua vida o quê? Constante. Você conhece aquele que fala bem assim, ó, já estou no topo? Vida espiritual não tem limite para você parar de crescer. Vida espiritual tem que continuar crescendo. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus infinito.
Enquanto você viver aqui, nunca ache que você não precisa crescer. Você precisa crescer e se manter crescendo todo dia. Porque se você parar de crescer um dia, aquilo que você está fazendo vai crescer mais do que você parou de crescer em Deus. Pegou aí? Tu não entendeu o que eu falei? Se você parar de crescer um dia em Deus, aquilo que você faz se torna tão grande que se torna um bezerro de ouro para ti. Porque você parou de crescer em Deus. Se você parar de crescer em Deus, quando tirar isso daquilo que você faz, você se perde. Mas quando você está crescendo em Deus, pode tirar aquilo que você faz, mas você continua se mantendo em Deus. Porque você não parou de crescer em Deus. Você compreendeu que precisa crescer em Deus. E se tirou isso de você, você consegue compreender que Deus está fazendo e trabalhando na tua vida, tratando a tua vida de forma intensa. Quem está entendendo diz amém aí. E em último lugar aqui, o jovem bem-aventurado vai ter fruto no tempo certo. E tudo que fizer vai prosperar. Se eu estou crescendo, Deus como prioridade da minha vida, eu vou crescer em Deus. E se eu vou crescer em Deus, eu vou ter fruto. Eu vou ter fruto. Eu vou ter posicionamento correto, atitudes, prioridades, visível que eu sou apaixonado por Jesus. Os frutos vão falar. E por que eu vou ter fruto? É porque eu estava plantado, estou plantado justamente e sendo na beira de um ribeiro que corre águas correntes. Escute isso aqui é forte. A água corrente, ela vai encher primeiramente o lugar abaixo, mas depois ela vai caindo e vai procurar lugar baixo para poder encher. A água corrente, ela procura um lugar baixo. Você nunca vai ver uma água querendo subir para encher, não. Vai ser lugar baixo. Águas correntes vai ir para o lugar baixo. É por isso que o Espírito Santo tem dificuldade de encher algumas pessoas. O coração do cara está lá em cima. E ele vem assim, ó, e passa longe. Porque o soberbo, Deus, ele resiste. O cara está tão demais, tá o bam, que o Espírito Santo vem e passa longe. Fala para o irmão, cuidado. Se abaixa que é melhor. Por isso que o Espírito Santo não toca o cara. Porque ele está muito alto. O Espírito Santo procura a gente que está se humilhando. A pessoa do Espírito Santo procura quem está se rendendo diante dele. Ele não vai encher pessoas que estão lá em cima. Ele vai encher pessoas que estão rendidas nos pés de Cristo. Ele não vai transformar pessoas que estão lá em cima. Ele vai transformar pessoas que decidiram se render diante de Deus. Ele não vai transformar pessoas que pegaram o seu conhecimento e colocaram como Deus na vida. Ele vai encher pessoas que entende que precisa aprender, que precisa ter experiência com mais intensidade para se manter em Deus com mais intensidade. O Espírito Santo vai procurar pessoas que estão rendidos diante dele, diante do Senhor. Porque ele é águas correntes. Rios fluirão. Águas vivas fluirão. Justamente porque águas correntes vêm e vai enchendo pessoas. E quando vai enchendo um jovem, vai fluir. Porque o jovem deixou de ser cheio da presença de Deus. E eu estou vendo o jovem aqui cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Jovens que querem se render diante do Senhor. E aí quando você entende isso, querido, você vai se manter plantado no lugar correto. E vai se conservar. E a tua identidade não vai mudar. Como fala o Salmo, a sua folhagem não muda, não cai, permanece. A tua identidade não muda. Continua. O tempo pode estar difícil que for, mas continua se mantendo com a identidade de Cristo. É isso que o Salmo está falando aqui.
Um jovem bem-aventurado com Deus, a sua identidade em Deus permanece através do seu espírito. A identidade de Cristo não permanece naquilo que você conhece já, o que você já faz, permanece na pessoa do Espírito. Se você desprezar Ele, você despreza justamente a identidade do Senhor. É a pessoa do Espírito que vai levar você a manter uma vida de identidade. E quanto mais o Espírito estiver em você, mais humilhação você tem que ter diante do Senhor. Mais baixo, mais rendido você tem que estar diante de Deus, para se manter uma vida íntegra diante do Senhor. E eu encerro aqui Efésios 1:12, fala: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Se colocamos em pé. Por que o Espírito Santo não toca mais? Porque tem muita gente alto demais. Tem muita gente autossuficiente demais. Por isso que o Espírito Santo não toca mais. Por isso que o Espírito Santo, ele não transforma. Porque Deus não está em primeiro lugar. Está em segundo lugar. Por isso que a minha vida está sendo reprovada por Deus. Porque eu não estou sendo um jovem bem-aventurado em Deus. Estou preocupado mais com minhas vontades carnais do que preocupado com a vontade de Deus. Estou mais preocupado com essa terra do que preocupado com Deus. Estou mais preocupado em fazer algo para deixar na terra do que algo para permanecer no céu. As coisas, querido, vão acabar. As coisas que você faz em Deus vai permanecer. Quando você ajuda alguém em Deus, sendo um jovem bem-aventurado em Deus, essa ajuda permanece. Quando você faz isso sem Deus, é apenas algo. Queria que você começasse a orar, começasse a refletir. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Quero que você faça a tua oração e analisa. Você está sendo um jovem bem-aventurado em Deus? Um jovem bem-aventurado que está sendo aprovado por Deus? Ou um jovem bem-aventurado sendo aprovado pela carne? As tuas amizades estão sendo em primeiro lugar na tua vida e Deus está em segundo lugar? Ou Deus está em primeiro lugar e a tua amizade está em segundo lugar? O teu relacionamento está em primeiro lugar e Deus em segundo? Ou Deus está em primeiro lugar e o teu relacionamento está em segundo lugar? O teu eu está em primeiro lugar? Ou é as vontades de Deus que está em primeiro lugar? Espírito Santo, toca em corações baixos agora. Espírito Santo, toca em coração baixo agora. Se o teu coração estiver baixo agora, se você tiver coração aberto, bem baixo, se humilhando, Ele vai tocar em você. Deixa o rio correr em você. As águas do Senhor se mover em você.
jovem bem-aventurado, um jovem aprovado por Deus, um jovem bem-aventurado que tem Deus como prioridade, um jovem bem-aventurado que se preocupa no crescimento com Deus, que não está conformado com a vida que está levando, que entende que precisa crescer mais em Deus, que precisa de libertação, de cura, transformação. Oh Espírito Santo, eu ministro libertação. Toca nessa vida. Começa a mover, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo. Seja um jovem plantado junto a ribeiro. Nossa oração altíssima. Seja um jovem que mantém a identidade do Pai. Essa nação é o clamor da igreja que A sua frase tem que ser dizer: jovem bem-aventurado tem Deus como homem santo. Jovem bem-aventurado se torna santo. Se torna santo quando pratica a palavra. Se você fala em línguas, libera as línguas. Libera as línguas. Desenvolva ali as línguas. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Não deixa o orgulho ser primeiro lugar na tua vida. Não deixa a raiva ser primeiro lugar na tua vida. Deixa ele ser primeiro lugar na tua vida. Deixa ele ser primeiro lugar na tua vida. Ele te cura. Ele te transforma. Ele ser o primeiro lugar na tua vida. Ele toca, ele toca, ele toca. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Ele é santo. Nós não somos nada sem Ti, mas nós contigo se tornamos o Teu filho. Então declare que Ele é santo como filho. Declare, só os filhos podem declarar isso. Só os filhos podem declarar que Ele é santo. Só os filhos podem ter alegria. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Agora, e você agora, Deus está me direcionando a fazer isso. Procure alguém, menina com menina, homem com homem, quiser se juntar em 3, 4, orem junto agora. Vocês vão orar um pelo outro. Faça isso. Se ajunte. Orem um pelo outro. Interceda um pelo outro. Faça isso. Orem um pelo outro.
dizer aqui. Deus ministrou uma coisa muito forte no meu coração hoje à tarde. Eu mandei fazer as camisas da minha célula e algumas coisas deu errado. E aí algumas pessoas estavam irritadas com o outro já, com raiva do outro. E o Espírito Santo ministrou uma coisa muito forte no meu coração. Ele falou assim para mim: sabe qual é o problema da igreja? É que as pessoas trocam relacionamento com pessoas por coisas. A pessoa se magoa com o outro por causa de coisas. E as coisas têm nos tirado do propósito. As coisas têm sido um empecilho para muitas pessoas viver em comunhão com Deus, em comunhão com as pessoas. Muitas pessoas estão quebrando o relacionamento com Deus por causa de coisas. Estão quebrando o relacionamento com pessoas por causa de coisas. As coisas têm sido em primeiro lugar. Deus me deixou isso muito forte no coração hoje à tarde. Não deixe as coisas te tirar do propósito. As pessoas são mais importantes que coisas. Tem gente que prefere perder uma pessoa, mas quer manter as coisas. Ore nesse sentido. Essa pessoa que você está orando não é uma coisa. Essa pessoa que você está orando é a pessoa que Jesus morreu por ele. Essa pessoa que você está orando não é uma coisa, mas é aquilo que Jesus morreu. Essa pessoa que você está orando foi o valor que Jesus pagou. Jesus não morreu por coisas, morreu por pessoas. Essa pessoa que você está orando, que está intercedendo, e você está ministrando a cura, transformação com mais intensidade. Essa pessoa que você está orando, ela não é coisa, ela é uma pessoa que vai morar no céu. E essa pessoa que você está orando, o diabo quer arrancar ela da presença do Pai. Oh, rabacá, shuribacá, rabacá, rabacá. Oh, rebacá, shuribacá, shuribacá, rabacá, rabacá. Oh, não adore as coisas, adore o Senhor. Adore aquele que é santo. Oh, você é um jovem bem-aventurado. Você não é um jovem de coisas. Você é um jovem bem-aventurado no Pai. É o clamor da igreja que te adora. Ouve a Deus nossa oração altíssimo. Sar essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ai, o Espírito está soprando neste lugar, queridos. Oh, glória a Deus. Arabacá, rixuribacá, arabacá. Oh, você não adora coisas. Você adora o Criador. Aleluia. Senhor. Essa pessoa não é uma coisa. Essa pessoa é o valor. É o valor que Jesus morreu por ele. É o valor que Jesus morreu por ela. Ela não é uma coisa. Oh, aleluia. Arabacá. Essa juventude. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Nossa oração altíssimo.
Santo, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, obrigado por mim não ser uma coisa para ti. Espírito Santo, obrigado por mim não ser uma coisa para ti, mas ser algo de valor para ti. Espírito Santo, obrigado por mim não ser uma pessoa passageira para ti, mas ser algo de valor eterno para ti. Oh Espírito Santo, obrigado por esses jovens que não são coisas, mas são os valores eternos para ti. Cada jovem que tem decidido viver uma vida de santidade, Espírito Santo, dê força para esse jovem, dê força para essa jovem. Jovens, Pai, que estão esperando, Pai, um relacionamento em Deus. Pai, dê revelação, Pai, dê intensidade, que eles possam ser bem-aventurados em Ti, e não querer tomar a frente de Ti, mas colocar a Tua pessoa na frente. Espírito da verdade, que a verdade possa permanecer na vida deles, Pai, e que eles possam continuar como jovens plantados juntos a ribeiros, jovens que não vai dar ouvido a conselho dos ímpios, jovens que não vai entrar no caminho dos pecadores, e nem vai se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes vai meditar na sua lei, antes vai priorizar a tua pessoa, vai ter a tua pessoa como primeiro lugar na sua vida. Deus, muito obrigado por essa palavra. Deus, que nós possamos entrar num nível maior contigo, Pai, não de movimento apenas, de oba-oba, mas de realidade contigo, Senhor. Espírito Santo, nos toca de uma maneira intensa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Dê um aplauso a Jesus em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vou chamar aqui a Ana Paula. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que palavra maravilhosa, né? Nós voltamos.